Denis Abraão, quem é pior, o Grêmio ou o Inter? Boa tarde. Boa tarde. Eu, ao longo da minha vida, eu já assisti inúmeros Grenais. Não sei se precisar a quantidade. Agora, eu nunca vi um momento de dois clubes chegarem numa situação tão nefasta, tão horrível, tão degradante. Esse é o Grenal da depressão. É incrível como os dois clubes chegam desacreditados por ambas as torcidas. E aqui eu não falo nem Grêmio, falo nos dois. A torcida do Internacional está insatisfeita, a torcida do Grêmio está insatisfeita. Ou seja, é o Grenal da insatisfação. Ao menos eu peço aos jogadores do Grêmio que tenham vergonha na cara, que tenham raça, que honre a camisa que vestem. Por favor, isso é um pedido. Senhor Castro, com todo o respeito que o senhor me merece, como ser humano, como uma pessoa íntegra, esqueça do TT. O TT que o senhor conheceu não existe mais, infelizmente, para todos nós. Eu queria estar elogiando a atuação do TT, mas é impossível. Chega do TT. O Grêmio jogou com 9 jogadores o primeiro tempo inteiro. O senhor não viu isso? Tem jogador que não quer jogar mais no Grêmio. Senhor Castro, tirem esses jogadores, não botem para jogar jogadores que não queiram jogar futebol. O Braithwaite de meia não existe. De centroavante ele não consegue, de meia menos ainda. Pelo amor de Deus, preste atenção. Seja humilde, senhor Castro. Povoa o meio de campo. Time que é ruim tem que ter 10 jogadores no meio de campo para equilibrar a partida. E o time do Grêmio, nesse momento, vive um momento horroroso. Horroroso. Está na hora de mudar. Se o senhor continuar fazendo as mesmas coisas... E agora o senhor recebeu um recado, hein? Prestem muita bem atenção no recado que foi lhe mandado ontem. Sua hora está chegando. Se o senhor não aprimorar, o que eu acho difícil... Se o senhor não aprimorar os seus conceitos de futebol, a vaca vai pro brejo ligeirinho. Só para começar. Denis Abraão, o Grenal da insatisfação, para mim tá perfeito. Poderia ser Grenal da ruindade, Grenal do que saudade que eu tenho, da aurora da minha vida. Agora, Grenal da insatisfação eu acho legal. Depressão eu não gosto, porque depressão é uma doença. Tem gente que está tratando isso, tem muita gente tratando isso, e eu acho um termo que não é legal para futebol. Perfeito. Agora, Grenal da insatisfação, Grenal da ruindade, cabe, né, Jairo Vinck? Quem é pior, Jairo Vinck? O vermelhinho ou o azulzinho? O pior é para a torcida, ver o que eles têm desempenhado em campo. O pior é para a torcida. Brilhante. Assim, num cenário normal, não sendo Grenal, num cenário normal, o ideal seria o Inter cair fora da Copa do Brasil. Não sendo Grenal. Sendo Grenal, o Inter tem a obrigação de classificar. E essa classificação para a Copa do Brasil, se for Inter, se for Grêmio, vai prejudicar quem se classificar. Porque os dois estão numa posição de lutar pelo rebaixamento. O ideal era nenhum dos dois estar na Copa do Brasil neste momento para brigar para sair da zona do rebaixamento. Tanto que na coletiva do Eduardo Cudê, ele falou 5 vezes, em 5 perguntas sobre Grenal. Do Cudê? Do Cudê, que eu já falei, né? É que eu não suporto o Cudê, do técnico do Internacional, o Pesolano, ele falou 5 vezes em Clássico Grenal de uma partida que ele não tinha ganho depois de 8 partidas que ele não ganha no Campeonato Brasileiro. Aí eu questionei ele, vamos falar da nossa realidade atual, tô preocupado com a atual, porque tipo, é necessário ele falar da realidade atual, porque ele só quer falar de Grenal. O Inter tá obcecado pelo Grenal. 8 jogos sem vencer, o Inter, os próximos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, 5 são longe dos seus domínios. Eu tô apavorado. O que eu não queria era um Grenal, e o Grêmio também não queria um Grenal. Esse Grenal vai mascarar muita coisa. Vamos dizer que o Grêmio se classifique no final de 2 jogos, o Castro vai ficar bem, vai ficar com moral, vai ajudar, vai prejudicar o Grêmio, vai prejudicar o Grêmio. O Inter se classifica, vai prejudicar o Inter, porque ele vai ter que achar mais datas para botar no meio de jogos do Campeonato Brasileiro, onde ele tá com o pé na cova. Cara, o Grenal é terrível. Sabe que essa leitura é interessante, Jair e Marco, porque o Campeonato Gaúcho prejudicou o Grêmio. A vitória do Campeonato Gaúcho com o Luiz Castro acabou mascarando problemas que estão aparecendo agora novamente. O que o Jairo cita, eu quero reforçar, o time que venceu o Grenal vai ter muitas dificuldades para permanecer na primeira divisão nessa temporada. Mas dito isso, Marco,
Diga. É Grenal, é obrigado a vencer o Internacional. Aí, o clássico ele é tão maior do que tudo isso que daqui a pouco vai arrefecer essa insatisfação nossa e daqui a pouco já está se discutindo, aí vai ter vamos supor que o Grenal seja bom no Beira-Rio, que é o primeiro, aí só vai se falar de futebol e tal, porque o futebol sempre vence. Só que essa é uma vitória que está nos fazendo mal na maioria das vezes. Porque a gente não está discutindo por que nós não estamos mais ganhando. O pessoal volta pro campo, volta pro campo, volta pro campo, volta pro campo. Pessoas, inclusive, antigas, experientes, só sabem falar do campo. Só sabem falar do campo. Tá todo mundo bem fora do campo, os gabinetes estão ótimos. Ninguém sabe por que o Inter tá nesse momento. Ninguém sabe por que o Grêmio tá desse jeito. O que será que aconteceu? Mas eu não compro... Eu sei o que aconteceu. Incompetência, 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 incompetência. O Campeonato Brasileiro começa, a gente já sabe quem vai ganhar. E não é a gente. E não é a gente. Tem uma pesquisa que é o seguinte. Quem começa melhor a semana Grenal? Tá ganhando o Internacional. Tá ganhando o Internacional, Denis Abrão. 54-46. Vota na nossa interativa. Quem começa melhor, não é deboche, não. Quem começa melhor. Poderia ser quem começa menos pior. Menos pior. Começa assim. Pode ser assim, pense assim. Quem começa menos pior. Grêmio ou Inter? Tá ganhando o Inter, Denis. Uma realidade. É uma realidade. Ele empatou. O Grêmio não ganhou uma partida fora. Esse ano não ganhou fora. Não ganhou. Brasileirão não ganhou. Não ganhou fora no Brasileirão. Quer dizer, no Campeonato Gaúcho dava provas que não estava bem, né? E não foi por falta de aviso. Eu avisei aqui que não era momento de festejar nada, que o Grêmio já tinha alcançado o máximo que poderia alcançar, que o Grêmio ia sofrer. Eu avisei aqui no começo. Para mim não tem... Eu não esperava que fosse tão no fundo do poço assim. Porque eu sabia que não tinha dinheiro, sabia que a situação era crítica, aí apareceu 100 milhões, contratações equivocadíssimas, para não dizer totalmente erradas. Vou dizer equivocadas, para não dizer totalmente erradas, com raras exceções, com uma grande exceção, o goleiro. Grande goleiro, a maior contratação do Grêmio esse ano. Mas, Denis, o goleiro. A dificuldade, a gente espera que ela exista, mas que tenha um aprendizado. E o que a gente vê no Grêmio é que não melhora. O Grêmio, jogo após jogo, é um imenso nada. O primeiro tempo da partida do Grêmio contra o Bragantino é terrível. O Bragantino amassou o Grêmio. E tu citou algo no início, Denis, que eu concordo muito. O Grêmio jogou com 9 em campo. O Bright White e o TT é vergonhoso ver dentro de campo. E essa opção de tirar o Carlos Vinícius, olha, se for por uma questão de treinamentos, é mais uma leitura do Castro completamente equivocada. Eu acho assim, ó, tem tanta coisa errada que a gente vai passar 1h30 falando disso. Porque será que ele foi poupado? Será que já é fritura porque ele não vai renovar? Não, ele disse Tem que falar sobre isso. Ai, disputa de posição não é, senhor Luiz Castro. Se bem que o senhor pode falar qualquer bobagem, porque o senhor só fala bobagem.